Tiago, bom dia. Espera aí que não estou a conseguir ouvir ainda. Tu ouves-me? Se é uma coisa de Agora, configuração. agora está. Já está. Pode falar? Já estou a ouvir. Tu estás-me a ouvir bem? Ouço-te bem. Como é que estás? Tudo bem. Bom dia, pá. Estás com um ar fresquinho. Aqui já é boa tarde. Ah, é? Já é Aqui já boa é boa tarde. tarde. Olha, Aqui já são 3h10. Diz-me, onde é que estás? Estás em Portugal ou em França? não, agora estou em Paris. Já estou em Paris. Já estou em Paris desde o Natal, mais ou menos. Desde o Ah, Natal. boa. Tá bom. Ah, mas eu não sei, as pessoas estão a dizer que as notícias que está muito alvoroço aqui, mas aqui, não, aqui internamente não se vê nada. Não se vê porque as pessoas estão em casa ou não? Como é que está por aí? Pá, sinceramente, eu quando vou à rua e quando vou no metro e tudo, pronto, quer dizer, tem havido coisas do género estúpidas, do género, esta questão agora de não se falar no metro, pá, mas fora isso, pá, mesmo o centro da cidade está relativamente ativo, quer dizer, as lojas têm que fechar, mas os restaurantes podem servir desde que seja comida para fora, tanto Ok. que muitas vezes encomendamos comida. Pá, Sim. não está tão radical como está, por exemplo, Portugal, não é? Que está Em mesmo. Portugal, eu vi que as coisas vão até. O confinamento vai até março, abril, uma Sim, sim. coisa assim, né? Está Está bem exagerado. E avançado. eu acho que eles aqui estão com uma política, pronto, de manter mais ou menos a economia e superar Sim, sim. a situação. Claro que as coisas pararam. Lá está, a nossa conversa de outra vez, pararam as revoluções, de alguma maneira. Isso. Parou tudo por aí, não é? É, e E questiona-se muito, eu não é? vivi aí quando estava toda a gente na rua, não é? Era justamente no momento que o Macron queria passar aquelas reformas todas trabalhistas, não é? E justamente ali calhou bem ao Macron, não é? Esse tipo de Calhou, situação. mas às vezes parece que calha muito bem a algumas pessoas. Parece, parece, é verdade. Olha, e agradeço-te imenso esta conversa informal, Não, nada, eu que que agradeço. que me parece bastante pertinente e muito interessante, tanto no contexto presente como, pá, como em questões que vemos muitas vezes também nos mídias, que têm a ver com esta luta contra o racismo e esta luta contra a xenofobia e estas questões todas que estão na discriminação, basicamente, e naquilo que tu falas muito, que é a segmentação de grupos, não é? E a Isso. partir daí estas minorias e estes discursos, um bocado este desequilíbrio que pode haver neste tipo de discurso também. Uhum. E a minha questão é, pronto, a escravatura é uma coisa que nós temos como referência, principalmente a época dos descobrimentos, com o grande mercado da escravatura, não é? E com este mercado também o Uma aparecimento. máquina A máquina mercante era como um poeta brasileiro da Bahia, Gregório de Matos, referia-se, né? Ele dizia: triste Bahia, ó quão de semelhante a ti calhou tocar a máquina mercante. Era como ele se referia. E a Bahia, você deve saber que era o principal porto de escravos do mundo, né? Não só do Brasil, como do mundo. Pronto, e há estes dispositivos todos que são construídos durante esta época da escravatura, um bocado até sarcásticos, não é? Porque são dispositivos de optimização para levar mais escravos e para caberem mais escravos e porque a coisa estava mesmo descontrolada, não é? Há um descontrole total do mercado, quer seja de mulheres escravas, quer seja de homens escravos, até porque eu ouvi qualquer coisa como as mulheres são mais valiosas porque são geradoras de mais, não é? Tipo, Sim, pronto, verdade. mas a minha questão é, pronto, isto é memória que nós temos recente, mas a escravatura vem e vem com a questão também da palavra, não é? Escravo,
ligada a uma história mais antiga, e a escravatura está presente na história humana. E é Desde aqui que eu sempre. gostava de que tu nos explicasses, ou que tu nos explicasses melhor, esta condição humana que necessita constantemente desta manipulação, desta condicionamento, não é? Tipo não sei se me faço entender, Perfeitamente, perfeitamente, sim. Da exploração do homem pelo homem, não é? De alguma maneira. Exatamente, É exatamente. disso que estás a falar, e da objetificação humana, não é, também? Me Exato. parece que é disso também que estás a falar, não é? Sim, e acima de tudo esta falta de consciência global desta mecânica, não é? Pois é, há uma falta de consciência, é verdade. Há uma falta de autocrítica também, acho eu, há muito cinismo, muita demagogia sobre esse assunto também. Tu mesmo falaste aí da etimologia da palavra escravo, que vem de eslavo, não é? Que eram escravos brancos, não é? Não eram exatamente escravos negros e tudo. Mas eu começaria por te dizer o seguinte: isso é um tema que tem me interessado muito. Muito provavelmente vai estar a configurar o meu próximo espetáculo, que é a partir de duas obras do Franz Kafka. Uma se chama Muralha da China e o outro se chama América. São duas obras inacabadas do Kafka, mas que foram escritas há mais de 100 anos, mas que eu acho que tem uma pertinência atual imensa, né? E o ponto que eu chego nesse debate é sobre, por exemplo, essa polarização entre mundo ocidental e oriental, que tu conheces desde tanto tempo no Timor, é, o debate sobre o conceito de império. Eu acho que para chegarmos nesse debate, nesse ponto que falas, sobre a escravidão humana, é preciso antes falar da ideia de império. E quando nós falamos de império, me parece que se trata de um assunto que perpassa a maior parte das civilizações humanas, não é? Talvez perpasse, inclusive, a própria ideia de civilização, porque é possível a existência do que nós chamamos de ser humano num modelo não imperial. Mas se nós pensarmos em China, se nós pensarmos na Europa, se nós pensarmos na América, se nós pensarmos até mesmo em alguns contextos africanos, não nos privamos da ideia de império. No norte da África, por exemplo, na região da Mesopotâmia, etc. e tal, nós não nos livramos da ideia de império. A palavra homem, ela vem do latim homini, que quer dizer coisa, que é exatamente a coisificação e a objetificação humana produzida precisamente pelo Império Romano, que foi um dos impérios mais sincréticos da história da humanidade, porque era um império ao mesmo tempo europeu, asiático e africano, não é? E que, se nós refletirmos mais profundamente, colocou seus dois pés também na América, porque a continuidade do Império Romano é precisamente a implantação por Constantino da Igreja Apostólica Católica Romana, que foi encampada pelo Império Romano no século III depois de Cristo, não é? Então se trata de um projeto imperial, né? Agora, tem um filme, por exemplo, que me remete muito a essa ideia do ser humano coisificando o outro, que é o Spartacus, do Stanley Kubrick, que é precisamente um filme sobre a escravidão no Império Romano, né? Agora, eu acho, ao mesmo tempo, que é necessário que se pense que a noção imperial não foi inventada pelos romanos, não foi mesmo, não é? Você já tinha isso no mundo ocidental, você já tinha isso entre os gregos, e no mundo oriental você tinha isso nos sumérios, nos babilônicos, nos egípcios, na Mongólia, na China, etc. e tal. Você tinha essa ideia. E o que é que não só eu chamo de império, né? O Tony Negri, com Michael Hart, também debate essa questão de império e outros mais. É uma construção de um poder extensivo contra o qual a vida humana se torna impotente. É a afirmação do poder em detrimento da cultura. Porque o que é que eu chamaria de cultura? Seria essa infraestrutura das relações sociais e afetivas humanas que poderia desafiar essa imensa estrutura ou superestrutura, como Marx dizia, chamada poder, né? Tem uma frase que se dizia muito aí em França, principalmente pós maio de 68, que era:
contra a presença do poder, o poder da presença. Ou seja, talvez o grande desafio esse que não foi prefigurado nem previsto sequer, talvez pelo próprio Karl Marx, num certo sentido, é a questão de que, contra a superestrutura do poder, somente a infraestrutura da cultura humana ou da emancipação cultural humana poderia fazer frente. Mas me parece, talvez, que a ideia de civilização, a gente precisa lembrar sempre que cultura significa cultivo, e cultivo é sempre, de alguma maneira, um ato de operação e transfiguração da terra. Esse ato de cultivo e transfiguração da terra me parece, via de regra, fadado a ser um ato de poder. Um ato de poder e um ato de controle. Primeiro, um ato de controle sobre a terra, mas me parece que, em seguida, se torna um ato de controle sobre os outros homens. Como a própria palavra homem quer dizer, coisa. Né? Então, esse acho que é um debate que me parece muito valioso, porque as formas imperiais de controle sobre a vida humana se renovam de diferentes maneiras. Fazendo aqui um gapping de alguns milhares de anos e chegando aos dias de hoje, me parece que a vida humana é inteiramente controlada. O fato, por exemplo, de estarmos agora nesta pandemia, o mundo inteiro submetido a uma autoridade que ela não sabe sequer de onde vem, é uma autoridade difusa, não é? Se nós pensarmos que diferentes órgãos, diferentes governos se pronunciam de diferentes formas, com múltiplas versões, e a humanidade se encontra prostrada diante disso, já me parece um claro recorte aí de uma relação a um tipo de poder que eu considero imperial, que é um poder total. O poder das redes sociais enorme, o poder dos dispositivos tecnológicos que são forjados no nosso mundo ocidental, por exemplo, no Vale do Silício, né, norte-americano, que condiciona o modo de ser, a visão das pessoas do mundo, que é capaz, inclusive, de extrair uma parte da vivência direta. Tu mesmo disseste há pouco que pouco mais de um ano atrás as pessoas estavam nas ruas em busca de tentar reinventar a sua própria condição existencial. Mas como o humano pode reinventar a sua condição existencial quando ele se encontra prostrado e submetido a forças expansivas de poder contra as quais ele não se sente apto a desafiar e que pode trucidá-la, percebe? Então, isto é um aspecto que eu considero importante para falar sobre essa noção. Hoje, eu acho que o mundo se vê polarizado entre dois grandes modelos imperiais. O modelo imperial ocidental, capitaneado principalmente pelos Estados Unidos, e o modelo imperial oriental, simbolizado pelo poder chinês. Né? São dois modelos muito antagônicos, na medida em que o poder emanado pela suposta democracia liberal norte-americana, ela trabalha com uma ideia, no meu entendimento, falsa, de empoderamento individual, de uma emancipação e um empoderamento individual, que, na verdade, corresponde apenas a um tipo de sociedade esquizofrênica, onde as pessoas exercem a sua suposta liberdade de opinião, mas que estão sendo absolutamente condicionadas por esse conjunto de aparelhos e de dispositivos de poder e de formas de poder e de ordens que não sabem sequer de onde vêm, e de decretos que não sabem sequer de onde vêm, e que acreditam neste mito fundador da emancipação individual, e isso, na verdade, tem gerado aquilo que você comentou logo no começo da fala, que é o excesso do que eu chamo de tribalização. Entende? E, do outro lado, você tem um modelo chinês, que é o da homogeneização, que é igualmente perigoso. Um modelo de uma grande homogeneização, um modelo de um poder totalitário que padroniza, que massacra precisamente a noção de individualidade. Mas me parece que, seja de um lado ou seja do outro, nós não estamos tratando de emancipação humana. Não estamos falando de um ser humano capaz de desenvolver todas as suas aptidões, expressar seus pensamentos, expressar suas dúvidas, expressar suas fraquezas, expressar suas fortalezas. Isso me parece absolutamente sujeitado.
seja no modelo imperial ocidental, no modelo imperial oriental. Acho que essas seriam as minhas observações básicas sobre essa questão. A minha questão é, tu sentes que isto é uma construção, de alguma forma, portanto, é uma construção ideológica humana, ou está qualquer coisa patente na natureza, na biologia, portanto, em nós, que nos leva a este síndrome quase, que nos leva a esta condição? Existe um filósofo teuto-coreano que está muito vigente, chamado Byung-Chul Yang, que escreveu um livro que se chama Psicopolítica, onde ele aproxima exatamente essas duas dimensões. Não existe uma política que não seja humana, ao mesmo tempo que Aristóteles já dizia, não existe nada que seja humano que não seja político. Obviamente, as duas coisas estão aí. Mas acho que se nós voltarmos aos gregos, não é? Nós temos, às vezes, um pejo com essa palavra ideológico, né? Mas a ideia é um conceito platônico, né? E eu acho que esse conceito platônico de ideia, ele deve ser investigado, porque é a dimensão do metafísico, é a dimensão daquilo que transcende uma reação imediata às condições dadas pela natureza. Porque na medida em que nós nos tornamos seres culturais, nós nos tornamos seres igualmente inventivos e precisamos entrar num processo de permanente reinvenção. Eu vou arriscar aqui uma teoria inclusive frágil, não posso comprová-la, mas eu estive 40 dias na Amazônia, né, no Alto Rio Negro, né, na região da Cabeça do Cachorro, na fronteira com Colômbia, numa região que é habitada por 23 tribos que falam 23 línguas diferentes e tudo mais. E a sensação de que eu tive, por exemplo, naquela região da Amazônia, é que eu estava numa região pré-cultural ou não cultural, no sentido de não se permitir essa ideia do domínio e da transfiguração da realidade, mas sim da consubstanciação com essa realidade. E lá me pareceu muito mais tênue essa presença do poder. As relações me pareciam mais delicadas, me pareciam mais fluidas, porque pareciam guiar um certo princípio natural, uma certa forma de como as coisas devem ser. O que não quer dizer que não existisse a crueldade, a violência, mas na medida em que a natureza em si mesma ela é cruel e violenta. Mas a partir do momento que o ser humano se torna cultural, ou seja, que ele se torna sedentário, que ele se fixa, que ele busca a transfiguração da natureza, o poder me parece que é uma questão dada, sem dúvida. Porém, essa dimensão ideológica que o Platão apresenta, essa dimensão que o Platão apresenta do metafísico, do desejo humano por algo que transcenda aquilo que é contingenciado pela realidade concreta, eu acho que é uma dimensão legítima. Então, eu acho que no momento que nos tornamos seres pensantes, seres discursivos, seres inventivos, associados à nossa dimensão sensível, eu acho que é possível sim pleitear novas formas de organização social que não sejam necessariamente essas de subjugação. E aí, Ricardo, me permita, eu gostaria de evocar um pouco a formação brasileira, porque a formação brasileira, eu acho que ela anda muito esquecida, porque o Brasil, infelizmente, nesse momento, passa por um processo de colonização intelectual terrível, submetido a uma máquina de produção, não digo sequer de saber, mas de controle do conhecimento e da informação emanado principalmente dos Estados Unidos. Por exemplo, eu dou aula atualmente com aquela ferramenta Google Classroom, quer dizer, eu estou a servir a um dos 4 maiores oligopólios do mundo que está a controlar algo que deveria ser da esfera do comunitário, algo que deveria ser da esfera do indivíduo, que é a educação, não é? E no caso brasileiro, o Brasil ele tem sofrido muito uma certa debacle da sua melhor sociologia produzida no século XX,
por pensadores como Darcy Ribeiro, fundamentalmente, mas também por Gilberto Freire, por Euclides da Cunha e por outros mais, e já no século XIX por José Bonifácio, que trabalhavam com a ideia do amálgama das raças, ou da miscigenação racial, ou daquilo que o Darcy Ribeiro chamava de matriz cultural luso-tupi, e isso é interessante. Esse é um ponto que, se você me permite, eu gostaria de desenvolver só um bocadinho, para depois passar a palavra para você. Mas a questão o Darcy falava uma coisa muito importante, que antes de debater a questão negra, eu gostaria de debater essa questão luso-tupi. Você, como português, deve saber disso, não é? Não simplesmente Portugal, mas a maior parte dos países europeus são, por si próprios, miscigenados. Eles são frutos de uma série de ondas de miscigenação, a Gália, a Bretanha, a Península Itálica, os povos nórdicos, saxônicos. Não existe essa ideia de pureza racial. Tanto é que quando apareceu alguém na Europa com esse discurso de pureza racial, ele foi visto por muitos outros como ridículo, como é o caso do Hitler ou de outros mais. Era um discurso completamente ridículo a ideia da pureza racial num continente qualquer pessoa que conheça a história da Europa sabe que é uma história de permanente tráfego de tribos, e inclusive de continentes. A Europa ela foi fortemente ocupada pelos mouros, ela tem forte presença do norte da África, a partir principalmente de Marco Polo, ela passa também a ter influências muito grandes da Rota da Seda, da presença chinesa. Então, a Europa ela sabe muito bem que as culturas se fazem do tráfego cultural, não é? Entretanto, esse discurso purista, me parece que ele é ventilado em alguns lados, mas me parece que no caso brasileiro, da colonização brasileira, isso não aconteceu, porque você vem primeiro com os lusitanos para cá, que são por si só mouros, judeus, uma mistura enorme. O meu sobrenome, por exemplo, Arraiz, ele tem influência do árabe, ele é Al-Raiz, ele está no alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, quando o Gil Vicente, em pleno século XV, misturava palavras da chamada nova língua portuguesa com mouro, com mourisco, não é? Porque Al-Raiz quer dizer o barqueiro, o comandante, não é? Então, você tem esses traços da miscigenação que foram constituinte básico dos 3 primeiros séculos de colonização brasileira. Por exemplo, a maior parte das cidades brasileiras tem nomes indígenas. A Anhanguera, aqui ao lado de Fortaleza, uma cidade chamada Caucaia, e vai, de um modo geral, muito da culinária indígena foi incorporada ao Brasil, os pratos com milho, como pamonha, canjica, cuscuz, os pratos com farinha de mandioca, como farofa, tapioca, fazem parte da dieta básica do brasileiro. Assim como o arroz que aqui chegou, a influência da colonização portuguesa no mundo oriental, principalmente, e o feijão que aqui chegou, uma forte influência africana, não é? Então, assim, você teve essa fusão de culturas que nos forjou, que faz com que o Brasil seja um país, basicamente, que 70% da sua população seja parda. Ela seja fruto de uma mistura muito grande de culturas, né? O que o Darcy Ribeiro coloca na sequência é que, de fato, o processo africano foi muito mais doloroso porque não houve, como houve entre lusitanos e indígenas, um encontro de culturas, porque era isso que havia aqui. Inclusive nos processos das chamadas reduções ou missões jesuíticas, culturas inteiras indígenas que se encontravam com a cultura portuguesa. Naturalmente, a cultura portuguesa pretendia passar por um processo de redução religiosa e promover a conversão católica, mas é preciso que se diga, por exemplo, que um padre como José de Anchieta produziu seus autos em Tupi-Guarani e foi uma das primeiras pessoas que indexou o Tupi-Guarani, não é? E também o trabalho do padre Antônio Vieira, no Maranhão, etc. e tal, né? Isso tudo foi uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil. Já o processo negro foi muito mais complicado, porque o processo negro faz parte, aí sim, da máquina mercante. Era um momento
de ultra-enriquecimento europeu, que o próprio Karl Marx considera que está aí a base do capitalismo, do fim do mercantilismo e do surgimento do capitalismo, que é a acumulação desmesurada de riqueza. E essa acumulação desmesurada, ou seja, uma acumulação que já não se baseia mais na troca, mas no acúmulo, e no acúmulo excessivo, teve como uma das bases as grandes monoculturas, ou seja, as produções massivas, a exploração do ouro, que faz com que os bancos pudessem ter uma reserva de mercado fora do comum, e isso era sustentado por um trabalho não pago, e, portanto, um trabalho que só poderia ser muito lucrativo, que era a mão de obra escrava. E essas marcas estão muito presentes em certas cidades brasileiras, como Recife, como Salvador da Bahia, como São Luís do Maranhão, como Rio de Janeiro. Essas são cidades que o seu ciclo de prosperidade se deveu muito a esse processo da máquina mercante escrava. E, realmente, uma vez que aí já não se tratava mais de cultura, mas se tratava de império e de poder, houve um desmembramento cultural africano total, não é? As famílias, as etnias africanas eram desmembradas, as famílias africanas eram desmembradas, e porque a ideia de família, de povo e de cultura já não era mais reconhecida, né? Então, o que chegou ao Brasil, em termos africanos, é uma experiência não só traumática, como é uma experiência completamente desmembrada. Isso, ao mesmo tempo que tem uma carga trágica, tem uma carga que merece uma reflexão, que é tentar recuperar o que a gente chama de cultura africana após a experiência escravista colonial é muito difícil, porque a cultura foi desmembrada. É diferente da cultura indígena, é diferente da cultura lusitana, que as bases culturais se mantiveram. Entende? Então, por exemplo, quando falamos em cultura afro-brasileira, é porque, de fato, estamos falando de uma cultura que se forjou no Brasil a partir de reminiscências africanas. Mas você conhece o continente africano, eu conheço alguma coisa, já fui, por exemplo, a Cabo Verde, e já morei, inclusive, com africanos, e conheço alguns africanos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A cultura afro-brasileira é uma coisa, assim como a cultura afro-estadunidense é outra coisa, assim como a chamada cultura da África Negra é outra coisa, é imensamente diversa. Claro que se pode buscar encontrar um denominador comum nisso, mas você tem essa diversidade. Mas o ponto que eu queria tocar era, a diferença no Brasil, o Brasil por ser um país católico, de formação católica, e o catolicismo ser uma religião herdada do sincretismo romano, porque o Império Romano nunca foi um império de dizimação da outra cultura, mas sim de assimilação da outra cultura. Várias culturas e vários ritos chamados pagãos eram assimilados pela cultura romana. O Brasil, inclusive é o judaico, não é? Inclusive é o judaico. Enormemente. O judaico, as sácias babilônicas, enfim, uma série de ritos eram incorporados pela cultura. Os romanos só chamavam de bárbaro aquilo que eles não incorporavam, mas no momento que eles incorporavam, você falou bem, os judeus tinham liberdade de fé total, não é? Lembre-se que o caso de Jesus Cristo é porque ele é considerado um traidor para os judeus, entende? Quando ele é julgado, a famosa frase de Pôncio Pilatos de lavar as mãos olha, vocês estão a julgar um dos vossos assim. Por isso eu aqui, como interventor romano, vou lavar minhas mãos porque esse assunto não é meu. Então, assim, você tinha uma liberdade de culto muito grande. Essa, digamos assim, visão carnavalizada, plural, barroca do catolicismo está na base da formação brasileira, colonial, dos 3 primeiros séculos. E por que eu estou contando essa história? Porque isso difere radicalmente da formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi formado por puritanos refugiados da Inglaterra após o fracasso da Revolução Puritana na Inglaterra, fundando ali as 13 colônias nos Estados Unidos. E a visão puritana, esse é um fenômeno que precisa ser estudado mais a fundo. A visão puritana trabalha com a ideia do povo eleito, trabalha com a teoria da gota de sangue única, ou seja, olha aí a base do racismo moderno. O racismo moderno não me parece ser brasileiro. Não me parece mesmo. Aqui na minha cidade, por exemplo, Ricardo, havia um clube, que há muitos ainda assim no Brasil, chamado Clube Sírio-Libanês, onde sírios, libaneses e brasileiros se
misturavam. O penúltimo presidente da República Brasileira, a família dele é toda do Líbano, o Temer, entende? E era misturado com... Então, esse purismo que a gente vê hoje, por exemplo, entre israelenses e palestinos, essa coisa toda, nós temos que entender que é um purismo anticatólico. Veja bem, eu não estou aqui para defender a Igreja Católica, mas eu estou aqui para situar historicamente. O catolicismo nunca foi racista. O catolicismo ele foi imperial. Imperial no sentido de querer ter o controle máximo sobre as sociedades. Mas o catolicismo não tinha nenhum problema nos negros estarem lá, nos indígenas estarem lá, nos europeus estarem lá, tentaram com os asiáticos e fracassaram. Mas a Igreja Católica ela tem como base o universalismo. E aí eu estou fazendo esse corte histórico para explicar que os puritanos disseram não existe universalismo, existe eleição, povo eleito, povo distinto. Nós somos o povo distinto. E nós vamos praticar a exegese radical do cristianismo, que seria, na visão dos puritanos, o cristianismo pautado na máxima individualidade. Na máxima individualidade, na noção de propriedade e na noção de comunidade, no sentido que eu faço questão de acrescentar, que não me embevece, não me encanta a palavra comunidade. Porque a comunidade significa, na visão puritana, aquilo que é comum a um determinado grupo de pessoas. Isso não me interessa em nada. A mim, como brasileiro, a mim, como uma pessoa que nasci num lugar de influência indígena, negra, árabe, branca, japonesa, etc., etc., não me interessa em nada a ideia de comunidade, de condomínio. Entende? Ou seja, um domínio que pertence a um determinado grupo. E essa base está na base da formação das 13 colônias que futuramente se transformaram nos Estados Unidos da América. E essa base está na falsa ideia de democracia, que depois o francês Thomas de Tocqueville foi estudar, mas que eu acho que esse aspecto ele não estudou a fundo, que é o aspecto do racismo. Porque o que é que vem a ser racismo? A compreensão do mundo dividido por raças. Isso não aconteceu em solo brasileiro colonial. Isso não aconteceu, porque o Brasil ele é o próprio resultado do experimento da miscigenação das raças. Percebe? Agora, quando você pensa nos primeiros séculos que fundam a cultura dos Estados Unidos, que fundam, por exemplo, a Universidade de Harvard e outras mais, você está falando de um mundo que criou o paradigma branco, que fez com que até meados do século passado houvesse uma série de restrições legais entre as raças. Percebe o que eu quero dizer? Então, para mim, esses modelos eu acho que precisariam ser discutidos muito mais a fundo, porque o racismo moderno, para mim, foi produzido pelos Estados Unidos e pelo puritanismo dos Estados Unidos. E esse puritanismo persiste até hoje, e ele não tem cor, porque quando alguém diz assim, eu sou 100% negro, eu sou 100% índio, eu sou 100% branco, eu entendo, acho legítimo, mas não simpatizo com essa ideia de comunidade. Respeito, mas não simpatizo, porque fui forjado pela miscigenação. Tenho todos esses sangues dentro de mim. Vivi este processo de miscigenação. Sei como ele funcionou. Sei como isso produziu toda uma cultura, como é o caso da cultura brasileira, que é uma cultura tardia nesse processo de expansão do mercantilismo, que fez com que o mercantilismo cruzasse o Atlântico, e de expansão do catolicismo. Né? Todo mundo sabe que o Brasil foi ocupado não só pela máquina mercante, mas pela conversão jesuítica. Não é? Mas isso se deu a partir de um processo sincrético, nunca puritano. E eu acho que vivemos uma lógica puritana. E a lógica puritana ela trabalha com a ideia de primeiro os nossos, os outros são, na melhor das hipóteses, vizinhos, que é uma questão muito cara aos norte-americanos, vizinhos, mas são o outro. E o outro também pode ser o nosso inimigo. Entende? Não é à toa que você vai em Nova York, a Nova York histórica, você tem os guetos muito claros. O gueto judeu, o gueto negro, o gueto hispano-americano, o gueto de matriz protestante. Então, quer dizer, eu acho que isso nunca saiu da forma hegemônica de poder que vem dos Estados Unidos
e que é propalada mundo afora. E eu me sinto muito entristecido ao ver que um país como o Brasil hoje se divide em comunidades. Comunidades ideológicas, comunidades raciais, comunidades de gênero, comunidades dos mais diversos pontos, mas não se compreende através do seu grande problema, que é a desigualdade social. A grande questão brasileira, para mim, não deveria ser o debate comunitário, deveria ser o debate social. A noção de sociedade, para mim, ela é muito mais ampla e muito mais séria do que a noção de comunidade. Pronto, e depois é assim, o Brasil é um território alargadíssimo, com uma extensão completamente abismal. A autonomia desses Estados hoje em dia não quer dizer, é relativa, não é? Como é que tu vês uma solução de gestão de um território com a massa populacional e massa territorial que no fundo é aquilo que nós, enquanto Portugal e a Europa, não é? até de alguma forma desprezamos, porque lá está, porque é um território pequenino, quer dizer, não é mesurável, é gerível, não é? Pois a questão do território, esse é um debate tanto porque quanto mais largo o território, mais propício para as estratégias de poder, né? O Brasil, por exemplo, se fala tanto do grande território brasileiro, mas 70% do território brasileiro está nas mãos de meia dúzia de famílias. Então, essa noção de território é uma noção muito discutível, né? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que a grande extensão, eu acho que a grande extensão territorial, ela é um problema porque ela é permissiva ao exercício do poder. Então, realmente, isso é um problema sério. Eu acredito, sim, numa certa organização de conselhos, não é? Que politicamente esses conselhos sociais e comunitários pudessem se organizar com toda a sua diversidade, eu acho que sim. Mas eu não tenho uma resposta para esse problema, não só do Brasil, de qualquer grande território. Podemos pensar na Rússia, podemos pensar na China, podemos pensar nos Estados Unidos. A noção do grande território é muito desafiador, mas eu acho que qualquer resposta ao poder teria de vir da dimensão cultural. Então, por exemplo, se o brasileiro se assumisse como uma experiência cultural histórica, datada historicamente, fruto da miscigenação, e se desalienasse desse debate do purismo comunitário, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil hoje está totalmente fendido em purismos ideológicos, seja a direita, seja a esquerda, sejam brasileiros do Sul, sejam brasileiros do Norte. Esse purismo ideológico eu acho extremamente nocivo. Eu não consigo ver dessa forma. Eu viajo muito pelo Brasil. Não só pelo Brasil, mas eu viajo muito pelo Brasil. E eu nos acho um povo muito semelhante na diversidade. Eu nos acho um povo muito semelhante, porque nós somos fruto de uma experiência histórica maleável. Nós não passamos, sei lá, por uma revolução iraniana, ou por uma revolução cultural chinesa, ou por o czarismo russo. Nós não passamos por nada disso, ou por Uma grandes clipagem. guerras mundiais. Nós não passamos por isso. Então, nós somos um povo, me parece, fundamentalmente maleável. A tentativa de construir um povo não maleável no Brasil me parece uma betice, uma tolice, porque eu acho que uma das coisas que distinguiria e que unifica o brasileiro do Amazonas ao brasileiro do sul do Brasil, que faz fronteira com a Argentina, é o fato de sermos um povo maleável a intervenções culturais, a influências, a porosidade cultural, entende?
Querer criar um discurso diferente disso, para mim é uma bobagem, porque o que cria essa noção de nação, pelo que eu percebo, é a noção de guerra. Quando se vivem grandes guerras ou quando se está sob o jugo de um poder totalitário, você acaba produzindo uma noção muito afirmativa de nação, que para mim é sempre bestial. Sempre que eu penso em qualquer regime totalitário, teocrático, eu não consigo ver isso com simpatia. E o que eu vejo hoje no Brasil é uma tentativa de alguns segmentos da sociedade de afirmarem uma identidade. Aí embarcamos naquele debate que você colocou. Afirmar uma identidade no Brasil, o país que produziu Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter, que o Mário de Andrade dizia, mas caráter aí que ele quer dizer, para quem já leu a novela Macunaíma, o brasileiro se transforma, o Macunaíma se transforma em diferentes identidades. Porque querer forjar uma identidade é um problema. A questão da identidade é uma questão muito séria no Brasil. Durante muitos séculos, uma certa parte do brasileiro quis ser europeu. Hoje, uma certa camada brasileira quer ser africana. Outra parte do Brasil quer ser indígena. Não será. Não será porque não é a experiência brasileira. Nós não somos europeus, nós não somos africanos e nós não somos indígenas. Nós somos uma outra temporalidade histórica. Nós estamos em outro momento histórico. Fomos fruto, conseguimos realizar pactos raciais que nenhum outro lado do mundo conseguiu. Enquanto palestinos estavam em guerra com judeus, aqui houve mistura. Enquanto chineses estavam em guerra com japoneses, aqui houve mistura. Percebe o que eu quero dizer? Enquanto franceses estavam em guerras com ingleses, aqui houve mistura. Esse é o ponto. Não, eu não estou de maneira nenhuma afirmando, porque os identitários gostam muito de colocar isso, de dizer assim, é falso, é um mito a questão da democracia racial. Claro, o Brasil nunca foi uma democracia, porque uma democracia ela pressupõe o direito de expressão, fala e poder político a todos. A estrutura brasileira é uma estrutura desigual, é uma estrutura que vem de uma herança colonial. Então, nós não somos uma democracia, mas somos, sim, um país de miscigenação racial. Mas foi à custa de muita violência, sem dúvida. Mas eu acho que se essa violência poderia gerar, como fez parte do projeto colonial, a total dizimação das outras raças, como aconteceu em grande parte, por exemplo, nos Estados Unidos e em outras culturas, ou gerar uma terceira raça, que é a raça miscigenada, eu fico com a segunda opção. É preciso ter aí um bocadinho os pés no chão. As pessoas que assistem faroeste americano esquecem que o faroeste americano trata de uma questão muito básica, que foi a dizimação de toda uma cultura. Eu não acredito que essa dizimação ocorreu aqui no Brasil no mesmo nível, não acredito. Porque você vê traços da cultura indígena fortíssimos no Brasil. Fortíssimos. Entende? Então, esse é um debate que eu acho que seria importante de se ter. Eu acho que a construção de identidades, para mim, é muito mais frágil do que a vivência erótica da vida. O que é que eu chamo de vivência erótica da vida? Entender que a vida tem uma pulsão vital. Essa pulsão vital é feita de encontros. Esses encontros pressupõem, inclusive, miscigenações de culturas. E a vida, ela não olha para trás. A vida tem de seguir. E me parece que nesse começo do século XXI, há um discurso muito ressentido de olhar para o passado, querer curar as cicatrizes do passado, mas sem vitalidade. Eu não posso curar as cicatrizes do passado movido unicamente por um ressentimento histórico. Eu acho que as feridas do passado, as feridas promovidas pelo poder e pelo império, só podem ser curadas pela vitalidade da cultura humana. E a cultura humana, no meu entendimento, ela é por base sincrética. Ela é por base Romeu e Julieta. Ela é por base Tristão e Isolda. Ou seja, ela é por base feita de amores e afetos que desafiam a propriedade, que desafiam o ódio familiar, que atravessam essas fronteiras e essas cercas. Percebe o que eu quero dizer? Então, é como se alguém dissesse assim, não é possível ver Romeu e Julieta, porque Romeu e Julieta fala dos Montecchios e dos Capuletos, que eram dois grandes senhores de terras que se odiavam. Ok,
Mas no meio dessa estrutura belicista, gerou-se um encontro amoroso. O que é que pode ser do mundo sem a perspectiva amorosa? Se você retirar do mundo a perspectiva amorosa, acabou-se o mundo. E me parece que nós vivemos um mundo hoje terrivelmente desamoroso. Será, e isso é uma questão que eu tenho muito forte também para te perguntar, porque nós começamos com esta questão da escravização, mas há aqui uma escravização da mulher que vem quase do Paleolítico, não é? Que tem a ver com esta usurpação do espaço e através da força física e do poder bélico, não é? Sim. Sim, essa questão da mulher é uma questão. Quer dizer, a maior escrava desta existência toda acaba por Sim, ser a mulher. sim. É um debate complexo também, mas sim. Por que é que eu acho que é um debate complexo? Porque é preciso analisar sempre os meios históricos em que a humanidade se encontrava. Quer dizer, você falou aí do Paleolítico. A história humana tem basicamente uns 15 mil anos, vai lá. Né? E a história da civilização é mais recente, deve ter uns 10 mil anos. Né? Sim. Se a gente pegar os primeiros impérios, que eu chamo de... O que eu chamo de civilização são as estruturas imperiais. Né? A partir dos sumérios e por ali adiante, você começa até a estrutura imperial. Mas o fato a estrutura de poder, a estrutura imperial, ela é claramente patriarcal masculina, isso é fato. Isso é fato. Mas é preciso debater aí dois momentos históricos. O momento o que os estudiosos ocidentais chamam de pré-história, para aqueles que acreditam que a história é uma evolução, que eu não sei se não estou seguro disso. Inclusive porque o mundo pode acabar, então que evolução é essa que um dia pode acabar o mundo, né? Que grande evolução foi essa? Mas, enfim, você tem aí um contexto pré-histórico e um contexto histórico, que seria, portanto, o contexto imperial civilizacional. Bom, o fato da mulher ficar com os serviços domésticos me parecia absolutamente lógico, uma vez que o homem estava nos serviços, no trabalho que exigia e que demandava uma aptidão física muito específica, o trabalho da caça, o trabalho da guerra, o trabalho do enfrentamento, exigia uma compleição física muito mais benéfica ao macho do que à fêmea. E ao passo que a fêmea, biologicamente, era muito mais dotada do cuidado, da gestação e da capacidade da sobrevivência da espécie. Então, assim, nesse sentido, essa divisão de funções entre homem e mulher me parece razoável, bastante razoável, no período pré-histórico. O que houve em seguida foi o aparecimento do poder e do império. E aí houve para mim o desequilíbrio. Nesse sentido, eu cito uma obra fundante entre os gregos, muito inteligente, do Ésquilo, que é uma trilogia que o Ésquilo escreveu, chamada Oresteia. Ela é feita de 3 peças, eu acho que é Clitemnestra, Eumênides, e a terceira eu acho que se chama Orestes, salvo engano. Bom, ela trata basicamente do surgimento da Elas, do Império Grego. E o Ésquilo, como poeta inteligente que era, que foi inclusive um soldado, portanto ele serviu à máquina imperial, ele trata nessa trilogia da expulsão do feminino da polis grega, da expulsão das fúrias. Quem eram as fúrias? Eram estas mulheres que estavam muito conectadas à justiça da natureza. Porque a natureza é justa. A natureza é justa. A natureza ela não é boa nem má, porque esses conceitos são conceitos humanos. O mar foi mal porque eu entrei no mar e me afoguei. Dane-se. Quer dizer, a questão não é se você entrou no mar e se afogou, o mar não é bom nem é mal. O mar simplesmente é o que é o mar. Ele é o que é. Não percebe? Não há as forças a força da vida de alguém que nasce, vive e morre. Isso não é uma questão de ser bom ou mal, isso é a vida. É a natureza, é como a vida se comporta, não é? Isso historicamente sempre foi mais celebrado pelo feminino do que pelo masculino. Essa capacidade de renovação de ciclos da natureza, da crueza da natureza. A natureza é crua, não existe perdão na natureza. A natureza é o que é. Essas manifestações da natureza
sempre foram muito mais promovidas, os gregos chamavam isso, inclusive, de mistérios, porque o mistério é aquilo que eu não consigo entender, é aquilo que escapa ao meu entendimento racional, era praticado pelo feminino. Mas o que me parece que, por exemplo, a Grécia viveu e outros impérios viveram, e que o Ésquilo consegue diagnosticar muito bem, é que a aventura territorialista e da conquista territorial triunfou sobre aquela de harmonização com a natureza. E a aventura territorialista é masculina, é patriarcal. Por isso que se instala o padrão masculino. Percebe a questão? Por exemplo, volto a dizer de novo, os índios com quem eu convivi na Amazônia são fortemente, eu não diria matriarcais, mas é um tipo de modelo social muito mais equilibrado. Não existe um poder masculino que se imponha sobre um poder feminino, existe um respeito sobre certas aptidões femininas de produzir certas substâncias e certos cultivos que são consumidos pela tribo, assim como, claro, existe um respeito pelo macho na medida em que ele é capaz de prover a tribo de determinadas provisões que são indispensáveis à tribo, né? Agora, o modelo imperial ele é masculino. Por que ele é masculino? Porque ele é territorialista. Agora você pode dizer, por que virou territorialista? Foi simplesmente por uma sede de poder? Aí eu já não sei se é. Aí existe uma questão que os trágicos gregos debatiam, que é o da medida, o da mesura, que é quando começa a entrar em cena a ambição humana. Porque, veja, por que em um determinado momento da história o ser humano necessitou expandir-se territorialmente? Porque aquele território já não provia as necessidades daquele grupo social. Então, ele precisava se expandir. Se você for pensar bem, onde surgem os primeiros grandes impérios de que temos notícia? Na África saariana. Por quê? Porque a África saariana ela é muito desprovida de uma exuberância, de nutrientes, de exuberância. Por que os primeiros impérios nasceram ali às margens do rio Tigres e Eufrates? Porque era um dos raros vales naquela região toda que provia. Aí, de repente, quando surgem os persas, que, aliás, é o título da primeira peça do Ésquilo, de uma das primeiras tragédias gregas, quando surgem os primeiros impérios, você tem de expandir os impérios, porque, senão, aquela população vai morrer. Por que o índio brasileiro não é imperial? Porque a natureza brasileira era exuberante. Sendo uma natureza exuberante, que provia de tudo, não havia nenhuma necessidade de lutar por anexação de territórios. Agora, se pensarmos nos grandes desertos chineses, nos grandes desertos do norte da África, na Europa, que tem algumas regiões... O momento da neve, que é um momento quase de deserto de água. É um deserto de gelo? É um deserto de gelo? A Europa tem bons momentos de cultivo? Tem, mas veja o que é a Europa, senão a Europa apenas substituiu o imperialismo pelo mercantilismo, mas a lógica é a mesma. Precisamos abastecer nosso povo. Então, a forma arcaica significaria anexar territórios. Depois se inventou uma forma mais sofisticada chamada capitalismo, mercantilismo, que agora eu tenho as melhores provisões vindas do Oriente, vindas da África, as vindas da América, etc. E tal. Mas tudo é uma questão de abastecimento. Tudo é uma questão das pessoas poderem viver. Agora, aí entra a questão da Europa e entram outras questões do mundo. O império ele é excessivo. E aí entra a questão da ambição. Porque poderia ser só uma questão de eu estou expandindo o território pelo bem do meu povo. Mas quando você começa a pensar em reis, cortes, excesso de joias, excesso de dinheiro, palácios, aí você começa a ver os efeitos colaterais. Aí você já perde um princípio que a natureza tem e que os humanos não têm, que é a justiça. Porque a natureza é justa. A natureza ela é o que é. Como o ser humano é um filho bastardo da natureza, ele se afasta da natureza e produz suas próprias regras, ele ingressa no território da injustiça. E esse, inclusive, é uma das grandes razões, é um dos grandes temas da tragédia grega. O que é justo e o que é injusto?
o que é que o ser humano deveria fazer em equilíbrio com as leis da natureza, que as naturezas os gregos chamavam de deuses, né? Mas é a mesma coisa, cada deus do panteão grego eram, na verdade, simbologias das forças da natureza. Então, onde eu estou em harmonia com a justiça da natureza e a partir de que momento eu estou sendo injusto? Não é? E é interessante que também, quando olhamos para trás, eu não sei se em termos de símios, portanto de primatas, se há muitos primatas que são carnívoros, mas existe aqui qualquer coisa ligada à carne também, não é? Aqui à questão da carne, que vem-nos dar uma desenvoltura física, vem-nos dar aqui uma transmutação física, inclusive diz ser responsável pelo desenvolvimento do córtex frontal, mas quer dizer, estas pequenas, por exemplo, estas tribos que estavas-me a falar, que visitaste, o tipo de alimentação que eles têm é de ordem omnívora? Bom questionamento. Os índios comem pouca carne, realmente, principalmente os índios mais isolados, né? Porque claro que há muitos índios ocidentalizados, né? Mas os índios mais isolados não comem. Essa cultura que está muito em moda hoje do veganismo, do vegetarianismo, ela já era indígena em grande medida, porque de fato Inclusive é um macrobiótico, não é? Que é o o índio é macrobiótico de alimentos para que através do crescimento de cogumelos e de... Claro, porque veja bem, isso está muito claro, né? A carne, principalmente a carne vermelha, ela é uma fonte proteica para lidar com força. Por que eu preciso de força? Eu só preciso de força quando eu preciso enfrentar desafios maiores. Por que o indígena brasileiro era chamado pelos portugueses de preguiçoso? Porque ele não tinha nenhum interesse de se indispor a desafios maiores, porque a natureza já lhe provia tudo. Os índios brasileiros eles não dominavam essa palavra, mas talvez eles tenham alguma parecida, que é ansiedade. O fato é que nos relatos históricos dos índios brasileiros sobre a chegada dos portugueses, dizem, olha, vocês são muito ansiosos. Por que vocês não ficam aqui? Não é? Porque de repente chegavam as caravelas portuguesas, e agora vamos entrar nesse país e desbravar tudo, e encontrar todas as riquezas. E aqueles índios que viviam há milênios, há gerações na beira do mar, diziam, por que essa ansiedade toda? Por que vocês não ficam aqui? Entende? Mas por que... Aí é preciso entender as comunidades humanas sem o imaginário. A natureza lhes dava tudo. Como a natureza lhes dava tudo, não há necessidade de mais. Isso é uma questão. O planeta Terra não é um planeta equilibrado para o ser humano. Ele é um planeta... Aliás, acho que somente as regiões tropicais são exuberantes, porque, em geral, o planeta é feito de desertos, o planeta é feito de geleiras, o planeta é feito de vulcões, o planeta é hostil. O planeta não é um planeta favorável ao ser humano. Então, eu consigo entender que várias culturas humanas necessitaram de uma força descomunal para sobreviver. E aí qualquer aula de biologia nos ensina. Os mamíferos é o último dos gêneros de desenvolvimento animal, justamente porque é aquele que foi preparado para encampar o topo da cadeia alimentar. Veja bem, voltamos novamente sempre à questão do alimento e da sobrevivência. E o ser humano ocupa o topo entre todos os mamíferos. Logo, essa questão da carne é uma questão, sim, eu concordo consigo, não somente importante para o ser humano, porque ele precisava se desenvolver e ter condições de estar vivo, como está por trás do assassinato. O famoso filme do 2001, né? Você falou dos símios, né? Dos macacos, o 2001 do Kubrick, define a transição do macaco para o humano quando o macaco pega um pedaço de pau e mata outro macaco. Porque aí ele entra numa questão cultural, que eu não vou só me alimentar, eu vou eliminar um possível concorrente para o meu controle e exercício de poder que eu preciso ter. Entende? Sim, sim, e depois mais tarde o assassinato da própria máquina, não é? Que é incrível. Pois, mas aí vem uma questão que eu acho muito séria. O ser humano está a desenvolver de tal forma a máquina. Aquele filme do Kubrick, hoje em dia, infelizmente, me parece naif, me parece ingênuo. Porque no filme do Kubrick, o astronauta, ele consegue desligar a máquina.
Eu não acho que nós vamos conseguir desligar a máquina. Eu acho que está a ser construído um tipo de inteligência artificial no mundo que vai nos engolir. Infelizmente, nesse sentido, eu sou muito pessimista. Quando você vê que hoje tudo que você faz, o que você pensa, os seus atos, a sua privacidade, tudo está a ser vigiado, tudo está a ser vigiado, onde fica aí a ânima humana? O eros humano, a sobrevivência humana diante dessa potência fria e calculista da máquina. Percebe o que eu quero dizer? Percebo, percebo. Eu vejo com muita preocupação. Eu vejo com muita preocupação. Agora, só retomando rapidamente o seu debate sobre o feminino, eu acho que é um debate muito importante, porque se nós considerarmos que o feminino está por trás da ideia da nutrição da terra, daquilo, porque o masculino está ligado à conquista, territorialização, poder, e o feminino está ligado à biologia humana, a biologia humana, a biologia da gestação humana. Então, o feminino, e aí eu não me refiro somente ao sexo feminino, é uma certa compreensão da Terra como um organismo feminino, no sentido de que ele gera, ele é cíclico, ele nasce, ele renasce e ele precisa se preservar para sobreviver. Para mim, isto é uma compreensão importantíssima. Então, neste sentido, é óbvio que eu vejo as pautas femininas com enorme simpatia. O problema é quando essas pautas estão, na verdade, a serviço da máquina identitária, da máquina de poder, de uma inclusão da mulher num modelo que efetivamente continua a reproduzir os princípios capitalistas de controle social. Então, isso não é ruptura nenhuma. Isso não é matriarcado nenhum. Entende? Bravo. Essa é a minha crítica. Bravo, bravo. Bravo, porque é de uma complexidade sistémica, que estás a ver, que tu realmente consegues pôr isso de forma discursiva, e eu agradeço-te muito esta, mais do que esta conversa, esta lição, pá, isto é uma lição, foi um momento muito bonito, pá, foi um momento muito bonito que gostei muito de fazer esta viagem mental contigo, pá. E não te vou tomar mais tempo, nem te esgotar mais, mas se pudermos, vamos continuar com este assunto. Pá. Se me des autorização, pá, eu ponho isto na parte da construção do que é esta reeducação cultural, o que é que pode ser uma reeducação cultural, não é? Porque eu acho que isto está muito na orla disso. Não é? Eu concordo, eu agradeço também o seu convite. Eu acho que você, desde aquele nosso encontro lá na Sorbonne, você me parece um interlocutor que muito aberto a esse tipo de debate, e eu aceitei mais uma vez, e vou continuar a aceitar os seus convites todos. Peço até desculpa às vezes quando eu demoro um pouquinho para responder. Eu é que peço desculpa. A vida é complexa, né? A vida demanda tanto. Enquanto você for um ser vivente, um organismo vivo, você tem muita coisa para enfrentar, né? Quer dizer, mas a questão eu acho que esses debates têm de ser feitos. Têm de ser feitos, têm de ser expandidos. Eu acho que o debate hoje anda no nível maquinal. E eu tenho pavor à máquina. Eu tenho pavor à máquina. Só me interessa a máquina se a minha humanidade a controla. Mas se eu sou controlado pela máquina, intelectualmente, emocionalmente, comportamentalmente, eu tenho pavor, ojeriza isso. Eu sou humano, então o que cabe a mim é ter interesse pelo humano. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, eu agradeço muito você ter essa abertura, ter esse seu projeto, porque eu acho que esse debate tem que prosseguir, tem que se expandir, tem que se universalizar. Eu acho hoje em dia, sabe, Ricardo, você também sabe disso, porque você é português, mas viveu em Timor, vive na França, você sabe bem o que é. Eu acho que nós temos que sair do confinamento cultural. Aí eu estou falando para além do confinamento da Covid. Sim. Nós temos que nos abrir para o mundo todo, porque qualquer sítio onde você esteja, mesmo em Paris, que é uma cidade que eu gosto muito e da qual eu sinto muita saudade,
Mesmo Paris pode ser uma prisão. Sim, sim. Mesmo Paris pode ser uma prisão de pensamento, uma prisão Nós de conseguimos ver cultura. isso, não é? Nós conseguimos ver isso aqui dentro. Nós sentimos que as pessoas que estão e que são de cá estão aprisionadas a uma ideia completamente ilusória de uma Olha, cultura que desapareceu até, de certa forma, não é? Aquilo que nós trazemos como ideia de quando chegamos aqui, acho que não é aquilo que se constata, é uma coisa que já faz parte do passado outra vez e que está difícil de ressuscitar ou de acordar ou de sim, reativar ou por aí fora, não é? sim. E não vai se reativar sozinho, quer dizer, Claro, claro. eu acho que as grandes cidades do mundo, Paris, você fala de Paris aí, eu lembro muito aqui do Rio de Janeiro, que é uma cidade deslumbrante, mas que está completamente destroçada, destruída. É a cidade do Bolsonaro, não é? Cidade massacrada. As grandes cidades do mundo, e o mundo, eu acho que só se reerguem agora pelo debate humano, transcultural e universal. De outra maneira, não se reerguem. Se ficarmos submetidos a essa máquina que controla as opiniões e as informações, já era. Já era. Vamos ser todos nivelados por baixo. Então, eu não acho que exista mais isso de vanguarda, como Paris já foi 100, 200 anos atrás. Eu acho que temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Você daí desse lado do mar, eu aqui desse lado, nós temos que nos aproximar e batalhar pelo que o ser humano pode dar de melhor, em termos de afeto, em termos de inteligência, porque, de outra maneira, eu sou muito pessimista com o que pode vir pela frente. Ao meu amigo, muito obrigado por tudo. Pá. Muito obrigado por tudo. Igualmente, estou super disponível para tudo. E vamos continuar, vamos para a terceira fase. Vamos Sem querer, já sim. vamos para a nossa terceira conversa. Vamos Mas nos encontrar em breve. Apesar dessa pandemia bizarra, em breve nós nos encontramos. vou Bem? estudar com atenção também muitas das coisas que me disseste, que são muito profundas, pá, e que eu preciso também de me reajustar. Pá. Um grande Um grande abraço. abraço, muita saúde para ti e para os teus. Muita saúde para você e para os vossos também. Um abraço. Obrigado, obrigado. Um bom dia. Pá. Obrigado. Bom dia.